Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar meditando no tema percas e ganhos durante a caminhada. Peço a você, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 8. Vamos ler, queridos, a partir do versículo 31. Nos diz o texto: Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente essas palavras. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Queridos e amados, essa mensagem Deus me deu alguns anos atrás e falou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que também vai falar ao seu. Percas e ganhos durante a caminhada. Todo relacionamento, ele é construído acerca de posições que nós tomamos. E entre essas posições, nós sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Mas geralmente, quando nós abrimos mão de algo, temos a visão de também receber algo. Em um relacionamento, ele é construído dessa maneira. Eu abro mão e a outra parte também abre mão de algo. E assim a continuidade do relacionamento, ela se dá de forma natural. Nós mantemos um relacionamento com Cristo. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu o confesso como o único e soberano Salvador da minha vida, eu passo agora a manter um relacionamento com Ele e Ele passa a manter um relacionamento comigo. E a verdade é que esse relacionamento, com o passar do tempo, obrigatoriamente ele tem que ser cada dia mais íntimo. Nós passamos a ser mais íntimos de Cristo e Cristo passa a manter um relacionamento íntimo conosco. É de forma recíproca. Jesus ele traz aqui algumas diretrizes para quem decide manter um relacionamento com Ele. Às vezes, tem pessoas que não se relacionam com outras porque elas são intransigentes, elas não querem abrir mão. E às vezes, relacionamentos se desfazem entre amigos, entre namorados, entre cônjuges. As estatísticas, elas são claras. Os casamentos que se desfazem, eles se desfazem com tanta frequência.
E cada dia que passa, cada ano que se passa, os relacionamentos eles passam agora a ter uma duração cada vez menor. Eu acho que você já acompanhou casamentos de celebridades, né? Festas, revistas, jornais, televisões, milhares e milhares de dólares gastos, e às vezes só dura um ano esse relacionamento, porque ambos, em algum momento, não querem abrir mão de algo para que esse relacionamento continue. Mantemos um relacionamento com Cristo, Cristo mantém esse relacionamento conosco. O primeiro a abrir mão de algo foi Jesus. O texto diz que ele abriu mão e tomou a forma de um homem. Veja como Cristo abre mão. Toma a forma de um homem, habita entre nós, e Deus abre mão do próprio Filho. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que quando mantemos um relacionamento, abrimos mão de algo. Deus fez a parte dele, Deus abriu mão do que ele tem de mais precioso, o próprio Filho. Mas por amor de quem? Por amor a mim e por amor a você. Jesus ele traz aqui aos discípulos algumas diretrizes. Veja o que diz o texto no versículo de número 34. Ele diz aqui, então chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O que é abrir mão de si mesmo? É eu abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus projetos? É eu não ter opinião, eu não ter opinião formada acerca de algo? Não. Deus nos deu um livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, Deus nos deu condições de decidir. Deus nos deu condições de tomar posições. Nem sempre Deus ele vai lhe dar o projeto pronto. Não. E muitas vezes Deus vai permitir que você traga o projeto. E coloque, é claro, nas mãos dele. Apresente a ele o projeto. Para isso ele nos deu raciocínio. Para isso ele nos deu condições de decisão. Para isso ele nos deu. Se você prestar atenção no texto bíblico, ele é bem claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que é uma sequência de ações. Negar a si mesmo, posteriormente tomar a cruz e o seguir. Em nossa caminhada rumo ao céu, a exemplo do povo que estava cativo no Egito, tem que deixar para trás tudo que pode se tornar empecilho em vermos Cristo face a face. Quando o povo sai do Egito, ele sai ali não somente com bens, com ouro, com joias, com gado, mas ele sai também com determinados costumes. Ele sai com algo no seu caráter que, queira ou não queira, estava também no caráter do povo do Egito. E de maneira gradativa, Deus foi os moldando, os lapidando, até que eles tomassem a forma que Deus queria que tomassem. E nós sabemos que a caminhada no deserto, ela foi um aprendizado, ela foi uma escola. Veja que Deus é bem claro quando diz que ele os levou por um caminho mais longo. Veja só,
Esse caminho mais longo foi proposital da parte de Deus. Deus os leva pelo caminho mais longo com o objetivo de fazer com que eles, ao observarem as dificuldades que encontrariam, eles não retornassem, não quisessem retornar ao Egito. Porque quando eles vissem a dificuldade, quando eles vissem a luta, a batalha, eles pensariam em retornar. Eles pensariam em voltar ao abrigo, mesmo que esse abrigo lhes proporcionasse uma vida de escravidão. O que é que Deus faz? Deus os leva pelo caminho mais longo, um caminho mais distante, um caminho de dificuldades, um caminho de dores. Mas Deus faz isso, mas faz de maneira intencional, para que os discípulos, para que o povo, o seu povo, eles aprendessem o que significa relacionamento com o seu Deus. Relacionamento com o seu Deus. Em nossa bagagem, queridos e amados, nós não podemos ter na nossa bagagem espiritual pesos desnecessários. Se carregamos pesos desnecessários, nós vamos nos cansar na caminhada. Não vamos suportar. Não. Por quê? Porque nessa caminhada vai haver montes, vai haver vales, vai haver rios, vai haver serpentes, vai haver escorpiões, vai haver escassez. E se nós tivermos com pesos desnecessários, nós não vamos conseguir caminhar. Em algum momento da nossa caminhada espiritual, nós vamos parar. Observe, veja o livro de Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo 27. E vamos usar como exemplo, o peso desnecessário, o que ele provoca quando nós carregamos um peso desnecessário. Veja Atos 27, versículo 18. Atos 17, versículo 18. Nos diz o texto: como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Aqui vocês já sabem, fala sobre o naufrágio sofrido por Paulo, aonde nenhum se perdeu naquela viagem, porque é promessa dada por Cristo que nenhum daquele navio haveria de se perder. Aí daria uma outra mensagem, fica para uma outra oportunidade, Só seriam salvos aqueles que estivessem dentro do navio. E você vai ver que o capitão concorda, o mesmo capitão que não concordou com Paulo, quando Paulo disse que não eram para viajar, e agora esse capitão é constrangido a concordar com Paulo e dá ordem que os barcos salva-vidas, as cordas fossem cortadas para que ninguém ousasse utilizar o barco salva-vidas, porque Paulo havia dito: se não tiver todos no navio, não poderemos nos salvar. E o capitão manda que todos ficassem no navio. E o final, vocês sabem, todos são salvos. Mas vamos voltar. Versículo 18 diz: como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte, começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar a armação do navio. Observe, as bagagens que estavam no navio, elas foram lançadas fora, foram lançadas no mar. As bagagens ainda não eram suficientes. Eles agora, diz o texto, no versículo 19, diz que ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram a armação do navio. Sabe o que significa isso, querido? A armação do navio
a vela do navio, é o que dá a direção ao navio. Aleluia. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que confiar em Deus. Eles tiveram que depositar em Deus a confiança. Foi lançada a bagagem e agora foi lançada as velas, as armações do navio. E ficaram literalmente à deriva, à mercê do vento, na visão dos componentes daquela embarcação, os tripulantes estavam à mercê do vento. Mas nós sabemos que não. Eles estavam sob o comando de Deus. Aleluia. Sobre o comando de Deus. A bagagem lançada fora, a armação lançada fora, mas Deus estava comandando o navio. Glória a Deus. Muitas vezes, queridos, temos que lançar fora o excesso de bagagem. Essa bagagem ela pode trazer um peso desnecessário. E esse peso desnecessário vai fazer com que nós nos cansemos em nossa caminhada. E ficando cansado, em algum momento nós vamos parar. Vamos agora para Lucas. Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Veja o que nos diz o texto no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. E vamos ler, queridos, a partir do versículo de número 57. O texto nos diz: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa para os mortos o enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos e amados, esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Esse texto Deus falou comigo também há muitos anos atrás, muitos anos. E ele se encaixa bem no tema dessa mensagem: percas e ganhos durante a caminhada. Aqui Jesus entrava em diálogo com três homens. Cada um tinha uma particularidade. Cada um tinha algo em comum. Mas qual era esse algo em comum? Você pode me perguntar. Ambos necessitavam aprender. E para se manter um relacionamento com Cristo, eles teriam que abrir mão de algo. E Jesus sai paulatinamente explicando a cada um o que eles deveriam fazer para que eles pudessem manter um relacionamento com Cristo. E Cristo manter esse relacionamento com ele. Eu quero crer que em algum momento eu e você vamos nos identificar com algum desses três homens. Vamos ver? O primeiro, diz o texto, versículo 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Eu coloquei algumas classificações para esses seguidores. O seguidor do versículo 57, que
se expressou dessa maneira: Senhor, e seguirei para onde quer que fores. Sabe qual foi a classificação desse seguidor? Seguidor emotivo. Seguidor emotivo. Eu já vi muitos seguidores emotivos. Muitos. E se um pastor, uma liderança não tiver sabedoria, não tiver discernimento de Deus, ele se deixa levar pelo seguidor emotivo. Porque a emoção é tão grande, a convicção ela é tão grande na hora que ele está se expressando, que na verdade aquela maneira desse seguidor emotivo se expressar, ele não está mentindo naquele momento. Ele não está mentindo. Na verdade, ele é inocente, porque ele não consegue domar o seu sentimento. Ele faz com que seu sentimento, ele se sobressaia. Cabe a quem o lidera, cabe a quem o acompanha, ter a maturalidade, ser maduro ao ponto de administrar aquelas emoções e não se deixar levar pelas emoções do seguidor emotivo. Foi o que Jesus fez. Jesus ele não se deixou levar pela emoção daquele seguidor emotivo. Jesus o trabalhou. Jesus o lapidou, né? Não vai dispensar o seguidor emotivo. Não. Ele pode ser emotivo agora. E amanhã, seu sentimento pode ser um sentimento maduro, um sentimento concreto, né? E vai lhe ajudar muito. E vai ajudar muitas lideranças, o seguidor emotivo. Mas olha só. Jesus trabalha aquele homem, o seguidor emotivo. Veja o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. O que é que Cristo faz? Jesus mostra para ele a outra parte de segui-lo. Porque, às vezes, queridos e amados, nós olhamos para um ambiente e achamos que tudo vai ser flores. Não é. Mas não é mesmo. Eu coopero, não é? Pastoreando uma igreja, e muitas vezes, quando as pessoas vêm de outras denominações para a nossa igreja, elas esperam que talvez uma palavra, esperam muita coisa, só não espera a maneira com que eu vou recebê-las. A primeira coisa que eu faço com essas pessoas é mostrar para ela que se ela saiu da igreja a qual ela estava, a denominação que ela estava, e ela veio para que eu estou agora, achando que a denominação que eu estou não tem falhas, ela vai se decepcionar. Porque, na verdade, todos nós temos falhas. O que é que eu faço? Eu mostro para aquela pessoa que vai haver dificuldades, que vai haver barreiras, que por mais que ela tenha vindo com ânimo e ela esteja movida de emoção, mas ela tem que entender que ela vai enfrentar dificuldades. Porque as dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Ela faz parte do nosso trajeto. Nós não estamos excluídos dessa área, que também vai dar uma outra mensagem, né? Em uma outra oportunidade, que podemos trabalhar ela. Mas vamos retornar para o texto. Nos diz, o seguidor emotivo, Jesus mostra para ele e diz: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Enquanto Jesus falava isso, os discípulos ouviam, e outras pessoas ao redor ouviam. Quando Jesus termina de falar isso, uma outra pessoa, um outro homem, ele agora interrompe e também fala. E ele diz aqui no versículo 59, disse ao outro,
Jesus diz ao outro que estava acompanhando e ouvindo. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Eu classifiquei esse seguidor, né, do versículo 59. Esse seguidor era alguém que ele precisava focar quais seriam as suas prioridades. Ele ainda não tinha convicção de se realmente ele queria seguir a Cristo, por mais que seu sentimento dizia que sim. Aquele homem estava priorizando uma causa morta em detrimento a uma causa viva. Veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Cristo traz para aquele homem a prioridade das prioridades: o fazer a vontade de Deus. Se aquele homem queria seguir a Cristo, ele teria agora que abraçar as prioridades de Cristo. E muitas vezes, amados, nós queremos seguir Jesus, mas queremos seguir a Jesus, mas não abraçar as suas prioridades. Queremos servir a Jesus, mas servir a Jesus sem abraçar as prioridades que Jesus nos impõe. Dessa maneira, não dá para seguir a Cristo. Não dá. Aquele homem estava priorizando uma causa morta em detrimento de uma causa viva. Jesus usa um dos exemplos mais íntimos, o Pai. Observe. Jesus usa um dos sentimentos mais íntimos. Ele usa o Pai daquele homem. Olha, para marcar qual deve ser a nossa prioridade. Veja que Jesus vai no íntimo daquele homem para demarcar qual deva ser as nossas prioridades. Olha só, Jesus não estava aqui, queridos e amados, em hipótese nenhuma, querendo privar aquele homem de honrar o seu pai, não. Mas Jesus queria mexer com o seu íntimo. Jesus queria trazer para ele o seguinte: ei, ou eu estou no primeiro lugar em sua vida, ou não adianta você me procurar no segundo e no terceiro, que eu também não vou estar. O erro de muitas pessoas não coloca Jesus no primeiro lugar e depois vai procurá-lo no segundo e no terceiro. Mas Jesus, ou ele ocupa o primeiro, ou ele não ocupa lugar nenhum da nossa vida. Lugar nenhum. Veja João capítulo 6, versículo 66. Somente para que possamos seguir para o outro versículo. João 6 e 66. Olha o que nos diz o texto. Olha o que diz. Vamos ler a partir do versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que eu vos disse, são espírito e vida. Algum de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o traíra. Quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse,
que ninguém pode vir após mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Observe bem, queridos e amados. Eles acharam aquele discurso duro, mas na verdade, queridos, Jesus estava dando as prioridades para quem deseja manter um relacionamento com ele. Para que a gente possa ter um relacionamento com alguém duradouro, uma das coisas primordiais é a transparência. Jesus é transparente com os discípulos. É tão transparente que aí, ao partir de que Jesus traz aquela palavra, alguns já não seguiam mais. Alguns não seguiam mais. Observe que no versículo 67 diz o texto: então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Porque os outros já tinham ido embora, achando que o discurso era muito duro. Versículo 68 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, eles disseram: não, nós não vamos embora. A palavra pode ser até uma palavra aparentemente dura, mas nós necessitamos dela. Ela nos ensina, nos molda, nos lapida a que venhamos manter um relacionamento sincero e transparente com o Senhor. Nós não vamos embora, vamos continuar seguindo ao Senhor. Olha só, queridos, como eu já disse no versículo 59, Jesus diz ao outro homem que estava ouvindo: segue-me, o convida. Mas ele responde: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Jesus trabalha o íntimo daquele homem. Jesus usa o pai como exemplo, né, para que ele mostrasse aquele homem que no íntimo dele, o íntimo, Jesus tem que ser a prioridade dele. E nada mais. Jesus tem que ser a prioridade. Veja Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia, né? Mateus 10 e 34. Olha o que nos diz o texto. Não penseis que vim trazer paz à terra. Olha, parece um paradoxo, né? Quem disse isso foi Jesus. Ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Olha o versículo 37, o que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Olha só, queridos e amados. A pessoa leiga que lê um texto como esse, ela não vai entender nunca o que Jesus quis dizer. Jesus dizer que não veio trazer paz, mas espada.
Se ele é o príncipe da paz, se o próprio Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Olha só, e por que agora Jesus disse que veio trazer? Ele diz, mas não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele diz, pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte, mais uma vez ele trabalha o íntimo do homem. Mesmo exemplo que ele tomou no versículo 59, e que disse aquele homem, segue-me. E aquele homem disse, seja primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Vai enterrar meu pai. E Jesus diz, no versículo 60, respondeu Jesus, deixa para os mortos enterrar seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus usa o íntimo. Jesus usa o íntimo. Em Mateus capítulo 10, Jesus usa o íntimo. Jesus diz, pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai. Íntimo, pai, família. Aí ele diz, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Jesus traz aqui, queridos, ele trabalha o íntimo. Não é que eu vou desprezar o meu pai, não é que eu vou desprezar minha mãe, não é que eu vou desprezar os familiares, não. Mas o que Jesus quer dizer aqui, a síntese do que Jesus quer dizer é, ei, acima de tudo, eu tenho que ser a sua prioridade. Aleluia, aleluia. Acima de qualquer coisa, eu tenho que ser sua prioridade. Prioridade do seu íntimo, prioridade dos seus projetos, prioridade dos seus sonhos, prioridade da sua empresa, prioridade da sua faculdade, prioridade dos seus estudos, prioridade do seu relacionamento conjugal. Eu tenho que estar sendo prioridade em tudo na sua vida. E se eu não sou prioridade, não tem como manter um relacionamento com você. E não tem como você manter um relacionamento comigo. Olha só, queridos. É maravilhoso. Maravilhoso. Cristo não queria com isso privar o homem de honrar a memória de seu pai. O que Jesus quis dizer é que muitas vezes dispersamos nosso tempo com coisas mortas que não nos traz nenhum benefício. O que Jesus quis dizer é isso. Que muitas vezes nós dispensamos nosso tempo com coisas que não merecem nossa atenção. Damos prioridade àquilo que não é prioridade. Valorizamos as coisas temporárias e desprezamos as coisas permanentes. As coisas que vão continuar e muitas vezes até pós-morte. E damos prioridade àquilo que é transitório, àquilo que é passageiro. Não é um erro gravíssimo para quem decide manter um relacionamento com Cristo. Um erro gravíssimo. Temos que classificar as coisas. Classificar o que são coisas mortas. Coisas mortas é o quê? Sem vida, infrutífero, não é? Tudo aquilo que não proporciona possibilidade direta ou indireta de louvor a Deus pode ser classificada como coisa morta. Tudo isso a gente pode classificar como coisas mortas. Mas continua, versículo 61 diz, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido e amado, estamos chegando ao final dessa mensagem
Mas eu quero dizer a você, eu não sei qual tem sido a tua prioridade. Eu espero que nessa breve reflexão você consiga classificar as coisas. Você consiga ter um olhar introspectivo. Na nossa vida espiritual, 3 tipos de olhares nós temos que manter. Um olhar retrospectivo, quando olhamos para trás, fazemos uma análise das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos erros, dos nossos acertos. Um olhar introspectivo, quando nós analisamos como estamos hoje, qual é a nossa condição agora, do momento, e um olhar expectativo para o futuro. Aleluia. Olhar para o futuro. Tem uma frase que Deus me deu há alguns anos. E a frase diz assim: o que determina a extensão da nossa caminhada é até onde a nossa visão alcança. Visão pequena, caminhada pequena. Visão longa, caminhada longa. Olhar expectativo é esse. É quando eu olho, e eu consigo ver além. Eu consigo ver mais longe. E às vezes, quando eu consigo enxergar mais longe, as dificuldades não vão ter forças suficientes para nos fazer parar. Querido e amado, que você possa priorizar o que realmente é prioridade. Jesus sempre vai ser a prioridade maior. E se você deseja, nesse momento, manter um relacionamento com Cristo, manter uma aliança com Cristo, glória a Deus. Eu quero pedir a você nesse momento, feche os seus olhos, aonde você estiver, e diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero colocar o Senhor como prioridade da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja ocupando no meu pódio espiritual o primeiro lugar. Aleluia. Peça a Jesus. Diga a Ele: eu quero, Senhor, que o Senhor seja o primeiro lugar da minha vida. Diga a Ele que você quer ter uma aliança com Ele. Diga a Ele que você quer ser íntimo dEle, para que Ele seja íntimo seu. E eu tenho certeza, Jesus vai continuar abençoando a tua vida. Querido e amado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Aleluia. Agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, porque tenha certeza, alguém precisa ouvir esta palavra.